teste de respiração espontânea, o famoso TRE, deve ser utilizado em neonatos antes da extubação? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor o que a gente tem na literatura sobre esse tema. Se você ainda não me conhece, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta e aqui nesse canal a gente fala bastante sobre fisioterapia, mais especificamente em neonatologia e bastante também de fisiologia. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, assim você vai ficar sempre de olho quando eu postar um vídeo novo. Bom, vamos falar de teste de respiração espontânea em neonatologia. O que é o teste de respiração espontânea? É eu deixar o meu paciente respirando o mais espontaneamente possível antes de realizar a extubação. Então, vamos pensar que o paciente está em ventilação mecânica. Naqueles pacientes que estão há mais de 24 horas em ventilação mecânica, é recomendado que seja feito o procedimento de desmame. O desmame nada mais é do que a retirada gradual da ventilação, e aí a gente tem vários protocolos para isso, apesar de em neonatologia os protocolos não serem bem definidos, né? Na maior parte das instituições não haver protocolos, mas o desmame nada mais é do que ir retirando, ir fazendo essa transição da ventilação mecânica para a respiração espontânea. E a extubação é, de fato, retirar a via aérea artificial, que pode ser o tubo endotraqueal ou, no caso de um paciente que estava traqueostomizado, o procedimento é chamado de decanulação. Mas nesse processo de desmame, a gente tem uma dificuldade de saber se o paciente, quando ele for retirado da ventilação mecânica, ele vai realmente conseguir respirar espontaneamente, respirar sozinho. Por isso, então, que são descritos vários testes de respiração espontânea, que é deixar o paciente respirando espontaneamente para a gente, então, ver se ele vai dar conta de fazer isso sozinho antes, de fato, retirar o tubo endotraqueal e deixar ele em ventilação espontânea ou mesmo numa ventilação não invasiva. Fato é que o teste de respiração espontânea, ele funciona muito bem nos adultos. E nas crianças maiores a gente também já tem bastante resultado positivo na literatura. Mas nos neonatos a gente tem algumas implicações. A gente tem que relembrar as características anatômicas e fisiológicas dos neonatos para a gente entender que esse teste de respiração espontânea, que se aplica aos adultos muito bem, nem sempre vai funcionar nos neonatos. Bom, o que a gente pode fazer para ver se o paciente consegue respirar espontaneamente? Quais são os testes de respiração espontânea que são descritos na literatura? Em adultos, a gente usa bastante a pressão de suporte, ventilação com pressão de suporte, que é uma modalidade que o paciente vai respirar espontaneamente, mas o ventilador vai estar oferecendo uma pressão de suporte para ajudar ele a vencer toda a complacência e resistência do circuito da ventilação mecânica. Então, a PSV, a ventilação por pressão de suporte, é considerado um teste de respiração espontânea, porque o paciente vai ter que ter a frequência dele, tem que ter bom drive respiratório e o ventilador só vai estar dando esse suporte. Em neonatologia, a pressão de suporte não funciona muito bem, porque os neonatos, na grande maioria das vezes, usam um tubo sem o cuff, sem o balonete. E aí a gente acaba tendo muito escape pela ausência de cuff e isso prolonga demais o tempo inspiratório, já que na PSV a ciclagem acontece a fluxo. Quando o ventilador percebe que está tendo uma queda do fluxo do paciente, atingiu o pico de fluxo, teve uma queda desse pico de fluxo, ele libera a válvula exalatória para que a expiração aconteça. Nos neonatos, como não tem cuff, tem muito vazamento de ar e daí pode prolongar demais esse tempo inspiratório e isso gera sincronia. E a gente tem que pensar que a sincronia aumenta trabalho respiratório, que não é o que a gente quer que aconteça durante um teste de respiração espontânea, certo? Então, PSV como teste de respiração espontânea não funciona muito bem em neonatos. A gente tem também o SMV, que é utilizado em associação à pressão de suporte ou não, para deixar o paciente fazer respirações espontâneas entre respirações mandatórias. Vou deixar aqui um vídeo em que eu falo por que não se deve usar SMV, quais são suas consequências. Ele está associado também a muita sincronia, então a gente também descarta o SMV.
A gente tem também nos adultos o tubo T, né? Então tira o paciente da ventilação mecânica, desliga lá o ventilador e deixa um tubo T em que uma entrada vai ser conectada no tubo, a outra vai ser conectada ao oxigênio suplementar e a outra vai estar liberada para o ambiente para o paciente, então, respirar espontaneamente apenas com esse oxigênio suplementar e sem a ajuda da pressão positiva. Nos adultos, geralmente é utilizado esse teste em tubo T entre 30 minutos e 2 horas e vai ver então se esse paciente consegue manter uma boa ventilação, não faz alteração de frequência cardíaca, frequência respiratória, não fica desconfortável, enfim. Viu que o paciente estava pronto para fazer extubação? Deixa ele lá em respiração espontânea por tubo T de 30 minutos a no máximo 2 horas. Só que pensa nos neonatos. Imagina que os neonatos eles já têm uma resistência muito aumentada. Isso é fisiológico deles. Lembra que eu falei que a gente tem que relembrar alguns conceitos importantes da fisiologia neonatal para entender por que o teste de respiração espontânea funciona ou não nessa população. A gente sabe que os neonatos eles têm uma alta resistência de vias aéreas. E essa alta resistência de vias aéreas já acontece de forma estrutural. Imagina se ele tiver que respirar por um canudinho, que é o tubo que eles usam, muitas vezes de 2,5, 3 milímetros. Isso impõe muito mais resistência e vai fazer o neonato ficar desconfortável, aumenta o trabalho respiratório. E lembra de todas as outras características. Tem um vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros que eu gravei para o canal, mas que a gente fala de fisiologia neonatal. Lembra que os neonatos eles ainda têm uma musculatura respiratória pouco desenvolvida, o diafragma está em desvantagem, a caixa torácica é muito complacente, tudo isso faz aumentar o trabalho respiratório. Imagine se ele estiver sendo submetido a uma alta resistência, que é a respiração espontânea por meio de um tubo T, por exemplo, quando ele ainda está com o tubo endotraqueal. Então, todas essas formas de teste de respiração espontânea, PSV, SMV associado ou não a PSV e o tubo T não funcionam muito bem nos neonatos. E aí existem alguns trabalhos mais atuais que sugerem que o uso de CPAP traqueal é o que melhor se relaciona com a respiração espontânea dos neonatos. Então a gente vai deixar uma pressão contínua nas vias aéreas, que é o ajuste da PEP, né, ou da PIP. E esse CPAP traqueal, então, ele deve ser realizado por um tempo entre 3 e 5 minutos. Por muito tempo, né, lá nos estudos mais antigos, mais anteriores, utilizava-se esse CPAP traqueal por um tempo muito maior. Mas, por conta de todas essas características que a gente já falou, esses neonatos acabam entrando em fadiga muito facilmente. Então, deixar eles muito tempo em CPAP traqueal também não adianta. Daí os estudos começaram a usar esse tempo de 3 a 5 minutos e foram observando que esse teste de respiração espontânea em CPAP traqueal tem uma alta sensibilidade. O que significa ter uma alta sensibilidade? Ele consegue detectar muito facilmente falso positivo. Então, o teste ter uma alta sensibilidade significa que aqueles pacientes que passaram no teste, ficaram ali de 3 a 5 minutos, não tiveram queda de saturação, bradicardia ou outros sinais de desconforto mostrando que aquele teste não está sendo eficaz, os pacientes que se mantiveram bem por 3 a 5 minutos vão ficar bem após a extubação. Então, ele pega bem o falso positivo, aquele que passou realmente passou. Agora, a especificidade do teste de respiração espontânea é muito baixa em neonatos. E isso a gente já tem vários estudos, revisões sistemáticas, meta-análises mostrando que os estudos anteriores têm baixa especificidade. O que significa isso? Ele não é capaz de detectar o falso negativo. Então, os pacientes que falharam no teste de respiração espontânea, talvez, se eles não fossem submetidos a esse teste que aumenta a resistência, que faz o paciente cansar, vamos falar assim, talvez eles conseguissem ser extubados direto. Então, eu acabo voltando o paciente para a ventilação mecânica porque ele falhou no TRE, mas talvez se eu tivesse extubado de uma vez, ele teria ficado bem. Então, por isso que a gente fala que a sensibilidade é alta,
mas a especificidade é muito baixa. E por isso, então, que muitos trabalhos na nossa literatura mais atual sugerem que ele não seja utilizado, porque apesar de pegar bem os que vão passar, ele não pega muito bem os que falham. E aí a gente acaba prolongando a ventilação mecânica de forma desnecessária, tá certo? Então, o mais adequado, tem aqui um vídeo no canal também falando sobre desmame em neonatologia, é fazer esse desmame direto de assistido controlado, que vai reduzir trabalho respiratório e tentar então reduzir o tempo de ventilação mecânica para esses pacientes. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like, assim você ajuda o canal a crescer e eu te vejo na próxima. Até mais!